Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabrício, professor de História, e a nossa videoaula de hoje vai ser sobre as reformas protestantes da Europa do século XVI. Para a gente começar a pensar nessas reformas protestantes do século XVI, a gente precisa de contextualizar esse período que nós estamos chamando aqui do início da Idade Moderna. Para começar a entender esse período, nós temos que pensar na organização social que vai se desenvolver nos Estados modernos europeus a partir do século XVI. Essa organização social vai ficar conhecida como Antigo Regime. Então acompanhe a imagem comigo. No centro dessa imagem nós temos a figura do rei, e o rei aqui, ele emana a justiça. A justiça sai das mãos do rei. Esse rei, então, vai designar que ao lado esquerdo dele, nós temos um grupo social responsável pela oração, que vai ser o clero. Ao lado direito, nós temos um grupo social responsável pela proteção, que vai ser a nobreza. E abaixo, nós temos aqui o terceiro estado, que vai ser os camponeses. Cada estado social aqui tem uma função pré-estabelecida, seja a proteção, a oração ou o trabalho. E isso garante a ordem social. Por isso nós chamamos esses grupos de ordens sociais, porque eles estão garantindo essa estabilidade. Além disso, nós vamos ter aqui uma herança medieval. O que é essa herança medieval? Pertencer ao primeiro ou segundo estado garante que você tenha ocupação em cargos importantes do Estado e também garante a isenção de vários impostos. O acesso à terra está diretamente relacionado ao estado social que você pertence. Um ponto importante aqui é: nós não estamos falando de classes sociais, nós estamos falando de ordens sociais, ou também podemos falar em estamentos. Um segundo ponto importante para a nossa aula é pensar no contexto de fim da Idade Média. Então, o fim da Idade Média é marcado por muitas guerras, pela fome, pela peste bubônica. E como o discurso científico ele era recriminado pela Igreja, as pessoas vão buscar a salvação através da fé. E aí, os meios para conseguir o perdão não estavam apenas na fé. As pessoas também podiam recorrer às indulgências. O que eram as indulgências? Era a venda do perdão concedido pela Igreja. Além disso, elas poderiam realizar boas obras para alcançar a salvação. O terceiro ponto importante aqui desse contexto histórico vai ser o humanismo. E esse humanismo ele vai ser marcado principalmente pelo racionalismo. Mas o que é o humanismo, né? Ele vai ser um movimento intelectual que vai se difundir a partir do século XV na Europa, e ele está marcado pela valorização da ciência e da razão. E o racionalismo é exatamente isso, a valorização da razão. E também uma característica importante aqui desse movimento é o antropocentrismo. O que é o antropocentrismo? A partir de agora, o conhecimento ele vai ser pensado como a figura do ser humano no centro. Esse ser humano, ainda que seja imagem e semelhança de Deus, ele passa a ser protagonista de suas ações. E aí eu escolhi uma imagem aqui, que é a imagem do Botticelli, né, que é o Nascimento de Vênus, que mostra um pouco aqui dessa concepção humanista, que é colocando a imagem central, que é a valorização do ser humano, né, aqui numa mulher muito característica da antiguidade clássica greco-romana, e aí as coisas acontecendo ao torno dessa mulher, né, como centro aqui da vida. Partindo desses três pontos, né, a sociedade de antigo regime, a venda de indulgências e o poder da igreja e as ideias aqui humanistas, nós vamos falar a partir de agora das reformas religiosas propriamente ditas. E aí, foquem nesse plural, as reformas religiosas. Não existe uma reforma protestante, existem reformas protestantes. E eu vou focar hoje em 3 reformas protestantes. A primeira vai ser a reforma do Martinho Lutero, esse que eu vos apresento em tela. Após uma viagem a Roma, em 1510, o Lutero ele entendeu que muitos líderes da igreja estavam corrompidos, principalmente porque estimulavam a venda de indulgências. Diante disso, ele formulou um documento que ficou conhecido como o marco fundador da Reforma Protestante, as 95 Teses.
Ele fixou em 1517 95 teses na igreja de Wittenberg que condenavam, entre outras coisas, a venda de indulgências pela Igreja Católica. A sua doutrina ela vai ser fundamentada em 3 pontos importantes. Primeiro, ele vai basear na ideia da justificação pela fé. Ou seja, a salvação cristã dependeria da crença das pessoas em Deus e não na realização dos rituais católicos. Um outro ponto importante aqui da sua doutrina vai ser o sacerdócio universal, isto é, o princípio de que todos os fiéis seriam sacerdotes, eliminando a diferença entre leigos e sacerdotes. E por fim, um ponto muito importante vai ser a tradução da Bíblia do latim para o alemão, possibilitando que mais pessoas tivessem acesso à palavra de Deus. Outro movimento reformista no século XVI foi iniciado pelo francês João Calvino. A doutrina calvinista se caracterizou pela crença na predestinação, ou seja, a salvação ou condenação humana seria determinada por Deus, decisão em que o ser humano não pode intervir. Outra característica da doutrina calvinista é a supervalorização do trabalho. E esse ponto é um ponto importante porque o trabalho, como nós vimos na primeira imagem, ele era destinado a um grupo social e era visto como uma forma de castigo. A partir do Calvino, a gente começa a ter uma concepção de valorização desse trabalho. É o trabalho que eleva a alma humana. Então esse é um ponto muito importante aqui para a concepção do capitalismo. O Calvino está muito ligado à concepção do capitalismo que vai surgir lá no século XVIII. Por último, eu quero falar da Igreja Anglicana na Inglaterra. Diferente das outras reformas religiosas, o movimento reformista na Inglaterra foi comandado pelo próprio rei, o Henrique VIII, que está aparecendo aí na sua tela. Ele não conseguia um herdeiro com a rainha Catarina de Aragão, então ele pede a anulação de seu casamento para casar com uma dama da corte, a Ana Bolena, que estava grávida dele. E aí, o Papa não vai conceder a anulação do casamento. O rei vai fazer o quê? Ele toma medidas drásticas que vão restringir a influência da Igreja de Roma e do papado na Inglaterra. Inicia assim um movimento de reforma. Essas medidas também foram motivadas pelo interesse da coroa inglesa em se apoderar das terras e das riquezas da Igreja. Então, o que vai acontecer aqui? O monarca britânico ele vai ser o governador supremo da Igreja. Então, a Igreja da Inglaterra ela vai se emancipar da autoridade papal a partir do Henrique VIII. Isso não vai transformar a Inglaterra num país verdadeiramente protestante, porque a Igreja permanece católica quanto às suas doutrinas. Somente no reinado de sua filha, a Elizabeth I, que a Igreja vai se firmar no caminho médio, né, entre o catolicismo e o protestantismo. É uma característica que se mantém até hoje na Inglaterra. Bom, eu me despeço aqui. Nossa próxima aula vai ser sobre a Contra-Reforma da Igreja Católica, que vai ser uma resposta direta às reformas protestantes do século XVI. Até lá!